Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao episódio de estreia do Soulf Podcast, o Soulfcast, esse nome super criativo. Eu sou a Viviane, sou casada com o Gustavo, nós somos líderes do projeto do Soulf, e é um prazer ter vocês aqui nesse primeiro podcast piloto do Soulf. E eu sou o Gustavo e a gente está super empolgado para poder ter esse primeiro episódio com uma pessoa super especial. O Soulf ele é um projeto que tem cursos, oferece cursos, palestras para empreendedores da região de Hortolândia e também metropolitana de Campinas. E agora nós temos o nosso podcast, que a gente vai ter mais episódios por vir. E é isso. Legal. E assim, para começar, né, a gente precisava começar com o pé direito, então a gente precisava ter um convidado super especial, nosso amigo pessoal também, mas também é um empreendedor conhecido aqui em Hortolândia. Se você gosta de um bom café, se você gosta de um bom pão de queijo, um lugar acolhedor para você ir com seus amigos, com certeza você já esteve na Pancremo. Então, esse é o nosso primeiro convidado, César, da Pancremo. Amém. César, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente estava brincando, é o piloto, então a gente não sabe o que vai surgir daqui. E você ter aceitado de novo, muito obrigado. Obrigado pela caminhada durante todos esses anos, a amizade e por ter aceitado aí nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Parabéns mais uma vez. Desde do projeto na igreja eu já me apaixonei pela ideia. Amo a visão empreendedora e estou muito feliz de estar aqui também e de saber que vocês estão alargando as tendas aí. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Obrigado por ser o cobaia. Literalmente cobaia. Bom, a gente falou, né? A Pancremo, muita gente aqui em Hortolândia conhece. Foi algo que foi inovador, eu acho, né? Uma ideia assim, totalmente diferente. E eu acho que agregou demais aqui na cidade. Lugar não só de alimentação, mas até de ambiente, assim, né? Para frequentar, enfim. E aí a gente sabe que a Pancremo é uma grande história. Então, toda grande história, ela tem um começo, enfim. E aí eu queria que você contasse pra gente o que te despertou em relação à Pancremo, ou até um pouquinho antes, se você pudesse contar um pouco da sua história como empreendedor, como é que você começou, o que te despertou para esse lado aí do empreendedorismo. Legal. Eu venho de uma família de empreendedores, né? Nós, desde a infância, a gente sempre se virou. A minha história, ela se confunde com a de qualquer brasileiro. Então, uma família muito pobre, eu sou filho de um ex-morador de rua. E por ser muito pobre, a gente sempre se virou. Eu nunca trabalhei como empregado, sempre trabalhei como empresário, né? Uhum. E a minha história vem puxando a história dos meus pais, né? Seguindo a história dos meus pais, até que eu tomei a iniciativa de ter o meu próprio negócio, onde nasceu a Pancremo, né? E a Pancremo nasce em uma necessidade pessoal mesmo, minha. A Pancremo eu costumo dizer que foi uma cura para mim. Eu trabalhei a vida inteira com meu pai, e estava num momento muito difícil depressivo, cansado. O nosso trabalho, a nossa empresa até então, tinha se tornado um lugar muito complicado de trabalhar. E eu resolvi mudar. Vocês trabalhavam com as vans, né? Com a parte de... Começar pelo começo, a nossa origem vem de autônomo mesmo. Os meus pais faziam linguiça em casa, totalmente artesanal, e nós, ainda criança, a gente saía para vender. Depois meu pai teve uma brilhante ideia de fazer uma mercearia ambulante, não sei se você vai lembrar disso. Mercearia ambulante, não, essa não, eu era muito novinha. Anos 71, ele conseguiu fazer prateleiras, e a gente tinha de tudo ali. Né? E eu tinha 9 anos, acompanhava eles nas vendas de casa em casa. Depois disso a gente conseguiu comprar uma mercearia, que foi onde a gente se conheceu. Legal.
Que foi lá no Santa Clara. Lá no Santa Clara. Legal. E depois meu pai ingressou no transporte alternativo, né? O famoso pirueiro, né? E aí começou a mudar a nossa história financeira, né? E aí, desde então, a gente começou já, eu e os meus irmãos, a trabalhar com ele, né? Na área de transporte. E nisso foram longos 18 anos atuando no transporte. Até onde chegou o meu limite. Meu pai, por ser um homem tradicional, eu tinha um grande desejo de crescer, de expandir, né? Já queimava dentro de mim o empreendedorismo. Mas meu pai ele era muito seguro, muito pé no chão, né? E ele não visionava um crescimento, ele tinha medo, né? De arriscar demais. E os nossos caminhos começaram a se distanciar, né? E foi aonde eu tomei a decisão mesmo do dia para a noite, literalmente do dia para a noite, porque eu trabalhei um dia, fui para casa, descansei e na noite eu tomei a decisão e comuniquei ele. Falei, pai, eu não vou mais trabalhar com o senhor. E me desliguei naquele dia mesmo, por ser empresário autônomo, não tinha um processo legal para se fazer, eu só não fui mais, né? E aí fiquei literalmente à deriva, né? Buscando um norte de vida. Onde o meu irmão Christian, que já tinha a Pancremo, porque a Pancremo nasce como fábrica de pão de queijo, né? Sim. A Pancremo fábrica ela tem hoje 14 anos de história. E ele atuando junto com os sócios na área de fabricação de pão de queijo, ele me convidou para passar um tempo com ele. E esse tempo com ele já está indo para 9 anos. Legal. Eu precisava da minha esposa aqui para me ajudar com as datas. E deixa eu te fazer uma pergunta agora totalmente fora do script. Eu lembro que você sofreu um acidente muito sério, né? Muito sério. Isso foi antes da Pancremo? Foi depois? Em que momento foi aquilo? Porque eu acho que aquilo também deve ter mexido um pouco com... Muito, né? A gente ficou extremamente preocupada naquela situação toda. Foi uma... Eu acho que assim, a minha vida foi apontando para o empreendedorismo. Eu vejo assim, porque você lembrou bem, em 2012 eu sofri um acidente muito grave. O acidente aconteceu justamente por conta do meu trabalho até então, que era no transporte. Eu trabalhava muito, né? Sempre trabalhei muito. E excesso de trabalho, cansado, eu dormi no volante, né, do meu carro pessoal particular e sofri um acidente gravíssimo. Foi realmente um livramento de Deus. Ali já começou, sim, a minha cabeça a mudar. Porque ali eu já comecei a mudar a visão de trabalho. Né? Já comecei a pensar em não trabalhar tanto, mas trabalhar de forma inteligente. Legal. Para obter resultado. Com certeza ali foi um divisor de águas também. Legal. E aí você vai trabalhar com seu irmão, com o Christian. Mas aí você vai trabalhar na parte administrativa, alguma coisa assim dele? Eu fui para a fábrica, sim. Eu fui para ajudar. Então, eu fui sem uma função específica. Mas, por ser irmão e estar próximo, ser família, eu acabei passando por todas as áreas, inclusive venda. Entendi. Que eu acho que assim, onde eu me identifiquei empreendedor foi na venda. Porque eu vi na venda a conexão de tudo. Porque o objetivo final de todo empreendedorismo é a venda. Então, na venda, eu me despertei para isso, que eu tinha essa veia e eu necessitava realmente assim, de deixar isso fluir. Né? Mas lá na fábrica eu passei pelo processo produtivo, passei pela logística, né? Ajudei pouco no administrativo, né? Mas estava muito próximo do meu irmão, e meu irmão é um mentor para mim. Né? Com certeza ele me instruiu muito na parte burocrática de negócios. Passei por marketing, né? O primeiro Facebook, Instagram da Pancremo Fábrica e da cafeteria foi eu quem criei. Postava fotos incríveis. Mas assim, né, hoje a nossa página da fábrica está com 5 mil seguidores.
E a Pancremo Cafeteria tá com 23, acho que 24 Nossa. mil seguidores. Legal. Que Um legal. alcance fantástico. Eu tenho o privilégio de falar que foi eu que comecei isso. Aí, ó. Legal. E, assim, eu tô te cortando, pode perguntar. Que eu tô, A mulher tô sempre direto, fala mais, né? Pode perguntar, senão eu não vou deixar você falar. Eu queria entender um pouquinho como foi o começo, né? Assim, o primeiro dia ali de você tocando na operação e fazendo tudo de um pouco. O que você sentiu dificuldade, assim, né? E uma outra pergunta que eu tenho para você é: o que você falaria para esse César lá atrás? Cara, eu acho que eu respondi essa pergunta no primeiro, no SOF lá na igreja, né? Uhum. Que eu falaria pra ele não abrir, cara. Verdade, essa resposta. Eu falaria, Não cara, faça não isso. entra nessa, sai fora. Sai Se fora. prepara mais. Mas assim, e não falo isso com arrependimento de forma alguma, porque vale muito a pena, né? Valeu muito a pena. Eu tenho prejuízos que eu nunca mais vou recuperar, graças ao empreendedorismo. Mas eu tenho alegrias que é difícil um homem alcançar a satisfação e a realização que eu tenho, apesar de toda a luta, né? A dificuldade eu acho que é a de todos, né? Primeiro de acreditar e de ter pessoas que acreditem em você. Eu falo isso que quando eu tive a ideia da cafeteria, e sem dinheiro mesmo, peguei emprestado de um, cartão de outro, cheque do meu pai para conseguir o primeiro projeto, né? Sem a certeza, né? Sem um estudo, né? De nada. Eu não tive apoio. O meu irmão me apoiou muito e a minha esposa, que na época era namorada, também me apoiou. Mas eu tive pessoas que, além de não apoiar, me desanimou, falando que não, a Hortolândia não está preparada para isso, o seu projeto é muito grande para a Hortolândia. Eu lembro de uma frase de uma pessoa que é uma pessoa que significa muito na minha vida, que ela falou assim, não é aqui, não é a Hortolândia, esse projeto é para Campinas, é para o Alto do Cambuí. Mas eu visionava aqui, eu acreditava que eu sou fruto dessa terra, né? Eu não experimentei morar em outro lugar, viver em outro lugar. E sinceramente, não sei se eu pretendo ir para outro lugar. Talvez Sim. eu leve Hortolândia para outros lugares, Uhum. mas eu mesmo talvez, os meus filhos talvez vão me enterrar aqui. E só para falar sobre o que eu falaria para esse César, é para se preparar mais. Porque a falta de planejamento, a falta de preparação faz a gente sofrer mais, né? Torna tudo mais difícil. Com planejamento não é fácil, é mais fácil. Legal. Tá, é que eu ia perguntar, até é uma curiosidade mesmo, assim, porque algumas pessoas perguntam, às vezes eu recebo pessoas de fora até, e aí perguntou assim, mas o que tem em Hortolândia? Porque eu sou uma, tipo, eu levo o nome de Hortolândia, sabe? Eu brinco, né? Eu tenho uma coisa que eu falo que Hortolândia é a Nova York do Brasil, porque tem a ponte estaiada e tal, aí eu vou fazendo uma aspira, assim, e aí, né, no trabalho, por exemplo, o pessoal brinca, fala, mas o que tem em Hortolândia e tal? E aí eu sou uma dessas que fico fomentando Hortolândia. E aí eu falo, Hortolândia é a capital do pão de queijo. Antes a gente falava que era como é que era lá no passado, que era a da tecnologia, né? Por conta da IBM e tudo mais. Mas hoje a gente fala Hortolândia é a capital do pão de queijo. E aí esses dias uma pessoa falou assim, mas pô, até isso vocês estão... Não é Minas, que é o lugar do pão de queijo? Da onde veio isso? Porque assim, tem um monte de fábrica de pão de queijo aqui. Assim, como é que vem essa questão de Hortolândia e pão de queijo? Que aí é realmente uma dúvida, assim, de essa conexão. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar disso, né? Eu parei um pouco por conta
da minha área mesmo, eu tô me especializando mais na minha área, mas o meu irmão talvez falaria com mais propriedade, mas assim, eu posso te dar um resumo. O cálculo é feito por cabeça, então a produção de Hortolândia, pela população de Hortolândia, acaba sendo em proporção maior do que de Minas. Entendi. Entendeu? Por isso que nós carregamos o título de capital do pão de queijo, que é um título que ainda, poxa, isso é um ouro para a cidade. Sim. Né? Sim. Isso deve ser muito explorado, porque o mundo precisa saber. Eu tenho assim uma alegria muito grande de saber que tem muitos empresários aqui na área do pão de queijo que já está com exportação forte, né? E nós também nós estamos caminhando para isso, né? Como fábrica. Nosso pão de queijo já chegou no Peru. Eu vi, né? Teve um congresso, alguma coisa assim. Sim, meu irmão foi convidado pelo Sebrae legal. para representar o Brasil. Tá representando o Brasil. Representando o Brasil na área de pão de queijo. Foi uma feira muito legal e levando o nome da cidade. Já foi para a Austrália, já foi para uma feira nos Estados Unidos, Portugal, né? Tem alguns países. E agora a Pancremo também está caminhando para uma exportação. Legal. É um ouro que a cidade carrega, né? Que precisa ser muito explorado. Vale a pena. E assim, resta a pergunta polêmica aqui, né? Qual o melhor pão de queijo? O mineiro ou o que veio de Hortolândia, foi feito em Hortolândia? Eu não tenho dúvidas. Você quer que eu responda isso? Não, sem vieses. Não tem viés, não. É direta mesmo. O melhor pão de queijo, primeiro, é o da Pancremo. Exato. Eu respeito a opinião de todos, mas... cara, sem viés. O pão de queijo tradicional de Minas é imbatível. Eles são os caras, né? O jeitinho tradicional de fazer, de fazer ainda escaldando a fécula e tudo mais, sabe? É imbatível. Mas Hortolândia tem pão de queijo bom. Legal. Tem pão de queijo bom mesmo. Legal. Sabe que eu tenho uma amiga que ela é alemã, e aí ela veio pro Brasil, e uma das coisas que ela mais gostou foi pão de queijo. Pão de queijo quentinho na hora, assim, sabe? Foi uma das coisas que ela surtou, assim, tipo... Pão de queijo. Realmente... Você sabe uma curiosidade? O queijo vem de Minas. Para queijo ainda não... O Goiás tem um queijo muito bom, né? Mas para queijo ainda não tem como, né? É Minas e a maioria tá na região da Serra da Canastra. Mas a gente tá forte no pão de queijo aí. É isso aí. Gente, se vocês não tiveram a oportunidade de experimentar, por favor, vão lá na Pancremo. Isso aí. Lá tem o melhor pão de queijo que vocês vão comer. Eu, pessoalmente, nunca comi o pão de queijo de Minas, mas posso dizer que é muito bom. Exatamente. Aí vão lá e já peçam um desconto do Sofi Podcast aqui, do SofiCast, que o César vai estar lá. César, uma pergunta para você. O nome Pancremo, qual que é o real significado dele? Teria que trazer meu irmão aqui também. Olha... Ele tem uma explicação para isso. Eu acho assim que eu vejo um propósito nisso, né? E com certeza ele vai falar isso também. O pan de pão, né? E cremo de cremoso, né? Mas é uma coisa que nasceu. Isso é a característica de um empreendedor. As coisas fluem, nascem. Sim. Né? Ele tem muitas experiências com isso, bem legal. Acho que vale a pena até um convite para ele. Fazer um podcast com ele. Christian, que fez a gente chorar muito em muitos momentos. Pois é. Ele é muito chorar porque ele assim... Ele fez o casamento do meu irmão, né? No casamento do Diego, que a gente chorou com o Christian trazendo a palavra. Christian, ele é pastor, né? Ele é pastor. Né? Ele é o meu pastor, meu irmão mais velho. É um paizão para nós. Ele é uma pessoa incrível. Legal. E uma pergunta para você também... voltando àquele assunto que você falou sobre empreendedorismo, né? Às vezes eu sinto que o empreendedorismo, ele é uma profissão um pouquinho solitária, né? Eu acho que tem muito empreendedor que está assistindo a gente aqui e às vezes é uma pessoa que se sente sozinha ou às vezes é uma pessoa que se sente meio maluca, né? Porque ela tem uma visão de futuro tão grande que as pessoas não conseguem enxergar ao redor. E eu queria falar para você o que te ajudou a superar isso, né? Assim, imagino que quando você apresentou a ideia e às vezes pessoas próximas de você, né, acabaram desencorajando. O que fez você persistir? O que fez você continuar? Cara, primeira coisa, cara, que é uma coisa que eu acredito, né? Não quero polêmica também,
mas um homem, para ser bem sucedido, precisa ter uma boa mulher. Então, E não qualquer mulher, né? Uma que Não. vá te levar pra eu cima. me emociono muito porque a gente carrega uma frase que é a nossa preposição de valor na Pancremo, na cafeteria, e sempre foi sobre pessoas. A vida ela tem sentido quando você luta por alguém. Né? Então, eu acho que a primeira força vem em você ter uma causa. Hoje a minha causa é a minha esposa, o Azaf, meu filho, e o bebê, que a gente não sabe se é ele ou ela ainda. Mas assim, o que me fez superar na época mesmo foi a Thalita. Ela me botou muita pilha, ela fez ela fez e faz eu enxergar um potencial que às vezes nem eu acredito que eu tenho. E no início da Pancremo Cafeteria, eu fiz tudo, né? Pintei, cortei madeira, preparei os bancos, as cadeiras, o deck, né? Toda a fachada, a gente fez tudo. Eu não sabia que eu era capaz disso. Né? Hoje tá até mais fácil, né? Hoje eu até gosto de mexer com madeira, martelo, prego. Mas ela, sem dúvida, foi ela, né? Que fechou os meus ouvidos para aquilo que era negativo e fez eu enxergar um potencial, né? Você sabe, um corte aqui. A Pancremo Cafeteria nasce na venda de pão de queijo dentro do condomínio Vila Flora. Lá dentro, porque eu tinha saído com uma mão na frente e outra atrás, né? Sem renda, sem expectativa, sem dinheiro guardado, nada. Eu tinha já algum patrimônio, mas patrimônio, né? Dinheiro mesmo eu não tinha. E eu precisava continuar vivendo. Né? E quando eu estava namorando com ela, e ela morava no Vila Flora, aí a gente teve a brilhante ideia de anunciar lá dentro. Começar a vender. E começou a ser tão forte isso, tão forte, que eu cheguei a vender R$300 num dia. E eu falava, cara, isso é uma potência, eu preciso fazer uma loja que as pessoas tenham acesso a esse produto, a esse pão. Né? Foi aonde nasceu a ideia da cafeteria mesmo. E sabe o que é mais legal? Quando você falou lá atrás, né, umas falas suas atrás, de que, assim, as pessoas falando, talvez esse seja um lugar para o Cambuí, não para Hortolândia e tal. E talvez eu acho que essa seja também um ponto fora da curva da Pancremo. Porque, de fato, a gente não tinha cafeterias assim em Hortolândia e tal. Hoje a gente tem, né, um lugar ou outro, assim. Eu acho que a gente ainda é carente disso, de ter um espaço, assim. A gente ainda, em alguns momentos, ainda vai para Campinas para poder ter um serviço diferente em algumas coisas. Mas eu acho que isso abriu portas, assim, né? De tipo. De coisas que a gente não tinha. E isso eu acho muito legal. Agora, só fazendo um outro comentário, né? Quando você fala de ter alguém, da pessoa do seu lado, que te impulsiona, que te ajuda. A gente fez o primeiro evento do Soulf, a gente trouxe 3 empreendedores para também falar sobre isso e tal. E aí a gente fez uma pergunta, eu lembro muito bem disso, assim, de tipo, o que você acha que foi fundamental e tal. E a resposta dos 3 foram, assim, a pessoa certa do lado. Sabe, assim, foi muito unânime, assim, eles colocarem isso de que tendo a pessoa certa do lado para te impulsionar, para te ajudar, eu acho que isso tem total razão, assim, no que você tá falando. Até isso aqui que a gente tá fazendo agora do Soulf, assim, às vezes eu gostava vamos fazer isso? Eu falo, não sei, será que é o caminho certo? Não, mas vamos, assim, de um ajudar o outro, ou de impulsionar, de tipo, às vezes você sozinho, você fala, não sei se é o caminho certo, ou será que... Mas aí você tá com a pessoa do lado, você fala, não, isso te dá força, né? Te dá mais coragem, faz toda assim. a diferença. Eu não parei na Pancremo, né? Eu tenho um projeto de uma casa de bolo pronto para startar. Né? Nós construímos o Pancremo Workspace, né? Que é um espaço voltado para pessoas que trabalham em home office.
né? E tenho a Tribos Açaiteria, que nós vamos reativar agora. Sim. Né? E tudo a Thalita sempre, eu jogo para ela e ela bora, mete o pé, vai com tudo. Ela me dá todo o suporte, principalmente assim, porque para eu sair de casa e fazer as loucuras que eu faço, uma parte do meu coração fica lá. E saber assim que ela tá me apoiando e tá segurando a barra em casa, né? Cuidando bem da casa, cara, aí eu vou com força mesmo. Então faz toda a diferença. Ter as pessoas certas do seu lado, você falou muito bem, Vivi. Né? Ter as pessoas certas do seu lado faz toda a diferença. Né? E na vida também, assim, né? Na empresa, né? A escolha dos líderes, a escolha da gerência, a escolha das pessoas que vão dar continuidade no seu legado é muito importante. Tem que ser tomada com critério. Sim. Legal. Até uma pergunta para você, César. Eu já fui na Pancremo algumas vezes. Meu shape revela um pouquinho. E uma coisa que eu me surpreendi um pouco na Pancremo é a questão do atendimento. Eu vejo que são pessoas ali que elas são jovens, mas elas prezam pela excelência no atendimento. Eu queria entender um pouquinho contigo o que você... Não precisa abrir todos os detalhes, né? Pode ser que a concorrência está assistindo aqui, né? Mas, assim... Quais são os pontos que fez você te motivar a isso, né? Porque eu sinto que existe hoje uma comunidade jovem que necessita disso, né? E às vezes os talentos são raros de achar, né? E pessoas que queiram ser treináveis. Queria falar como foi esse desafio para você do atendimento de qualidade. Isso aí é cíclico, né? É uma continuidade. A gente nunca para de treinar, né? Porque a rotatividade, infelizmente, no mercado de trabalho hoje está muito alta. A gente está vivendo uma crise na mão de obra hoje, né? Tem sido um desafio para o empreendedor conseguir mão de obra qualificada e manter essa mão de obra. A gente tem um perfil lá, né? Um dos produtos nosso é o atendimento, né? Que eu criei, eu tive essa sacada justamente pela necessidade da cidade, né? A cidade não tinha atendimento. O atendimento era muito baixo, né? E são assim, são perfis, né? E eu também respeito isso. Mas, poxa, eu acho tão legal ser bem atendido, né? Eu gosto demais, a gente gosta demais de comer. E eu gosto de, quando estou comendo, os lugares que eu frequento, de ter conexão, né? Então, com frequência, nós perguntamos o nome do garçom, né? Sempre rola uma conversa particular de, poxa, parabéns pelo atendimento, tá muito tempo na área, né? A brincadeirinha, né? Pô, entrega o currículo na Pancremo, né? Sempre tem. Eu gosto disso, por isso que eu trouxe esse produto atendimento para Pancremo. Lá a gente tem uma cultura. Cliente é sempre bem-vindo, então, pessoas bem-vindas nós recepcionamos na porta. E nós acomodamos, apresentamos a casa. Se precisar de qualquer tipo de explicação sobre pão de queijo e café, nós disponibilizamos pessoas capacitadas e nós nos despedimos. Quando ele vai embora, sempre vai ter alguém lá, né, até a porta para tchau, obrigado, volte sempre. É uma cultura que nós construímos, né, justamente por conta de uma necessidade, né? Eu acho que nisso que nascem os grandes negócios, nas lacunas. Né? E eu acho que era uma carência da cidade. Eu já tive grandes amigos aqui que mudou o perfil de atendimento das lojas a partir da Pancremo, né? E para mim é muita alegria participar disso, né? Eu já dei treinamentos para comércios, voltado para a área de atendimento mesmo, porque eu acho que é isso. Eu acho que o ser humano, ninguém vai para uma cafeteria porque minha vida está muito em paz, eu quero me estressar, então eu vou lá na cafeteria. Sim. É sempre o contrário, né? Poxa, está muito corrido, vamos tomar um café? Eu acho que o mínimo é a gente acolher, né? É cuidar dessas pessoas. Por isso que a Pancremo tem esse perfil, né, de atendimento. Como que eu mantenho isso? Treinamento. A gente tem um treinamento mensal com toda a equipe e a gente tem treinamentos esporádicos por departamento, sempre com profissionais. A gente investe demais em capacitação com o nosso pessoal. E essa é uma coisa muito importante, né? Às vezes eu sinto falta dos empreendedores. Às vezes você entra no lugar, o financeiro está perfeito, a decoração está perfeita,
A comida é até boa, mas o atendimento, péssimo. E aí acaba prejudicando todo o produto, Sim, né? Exato. Porque eu acho que tudo é um combo, né? Eu sempre falo assim, olha, a venda... Desculpa cortar. Não? Com certeza. Eu falo assim, ó, a venda se inicia na apresentação, o que trouxe essa pessoa até a loja. Pode ser a fachada da loja, ou uma propaganda no Instagram, né? Ela se iniciou ali. E a venda não tem fim. Ela nunca acaba, seja ela positiva ou negativa. Se a sua experiência foi positiva, né? Se a gente conseguiu, além de te satisfazer como cliente, te surpreender, eu tenho certeza que você vai sair dali e você vai se tornar um vendedor meu, de graça, Uhum. né? E se for negativa, também, né? Você vai continuar replicando isso. Então, a venda é um combo. É a pessoa que recepciona, é o preparo na cozinha, é o preparo no bar, é a mesa limpa, é o chão limpo, né? Até o caixa que se despede, né, de uma forma agradável, para que essa pessoa realmente tenha uma experiência boa. Eu digo por mim mesmo, assim, uma das coisas que mais me fazem não ir mais a algum local é o atendimento. Às vezes sei lá, o ar-condicionado não está funcionando, é uma coisa que acontece. E uma vez eu ouvi né, não uma frase, mas era falando assim que a pior coisa que pode acontecer com um cliente, e eu concordo com isso, não é o cara que te reclama. Porque o que reclama com você e vai lá e fala, não gostei disso aqui tá errado e tal. Você tem a oportunidade de ir lá e corrigir. O pior que pode acontecer é ele nunca mais voltar. É ele ir embora. E assim, eu particularmente, eu acho que eu sou mais desse grupo, sabe? Se eu sou mal atendida em algum canto... Difícil voltar, né? Nossa, é muito difícil. Você sabe, eu falo sempre pro meu pessoal, Vivi, conquistar um cliente é muito fácil, né? É muito fácil você conquistar alguém. Agora, você reconquistar, eu não sei se é possível. Né? Sim. Então, por isso que, assim, nós não somos perfeitos, né? Acontece muita falha lá, né? Mas a gente sempre tenta encontrar um equilíbrio para ter uma média boa, né? De atendimento, de qualidade de produto. É isso aí. Legal. Você investe de alguma forma em pesquisa, assim? Tipo, ou você pensa de... você fala isso, né? NPS? De qualidade de atendimento? Ou como é que você mede isso, assim? Hoje o meu feedback principal são clientes que se tornou amigos, né? Entendi. Eu tenho muitas pessoas de convívio mesmo hoje, que sempre que acontece alguma coisa que foge à nossa cultura, mandam uma mensagenzinha e falam, César, dá uma olhadinha lá, porque aconteceu uma coisa estranha, né? Então, esse é o meu principal, meu termômetro, né? Legal. Legal. E, assim, nós estamos caminhando para o fim, né? Fomos avisados de que a gente só... Eu queria fazer, na verdade, 2 perguntas, assim. Hoje, o seu maior orgulho, se você parar para pensar, o que você, quando você olha para a sua carreira empreendedora, assim, acho que não tem como separar também, né? O César, pessoa jurídica, da pessoa física. O seu maior orgulho e hoje o seu maior desafio. Diz o ditado que por trás de todo CNPJ existe um CPF, né? Sim. O meu maior orgulho, eu sou muito feliz com as coisas que eu realizei, né? A Pancremo, sem dúvida, é um sonho, né? Eu tenho agora uma ambição, né? Eu quero criar coisas novas. Eu tenho muitos projetos na minha cabeça não para, né? Não desliga. Mas a minha maior alegria e vitória é minha família. Legal. E me emociono fácil. Meu filho, meu lar, minha esposa, ver o Azaf replicando gestos, movimentos, costumes. Eu tenho o costume de cutucar a unha e ele já pegou já. E esse, sem dúvida, é meu maior orgulho e minha maior alegria. O maior desafio hoje tem sido mesmo gerir pessoas.
Acho que está sendo a dor de todo empresário. Está muito difícil motivar essa geração. A gente tem buscado caminhos, né, estratégias. Eu preciso buscar sempre me atualizar. Eu falo que eu ainda não aprendi a falar a linguagem dessa geração, mas estou lutando. Estou lutando muito porque é uma outra verdade. Você pode ser o empresário que for de sucesso. A gente não chega a lugar nenhum sozinho. E eu sozinho não sou nada. Né? Eu dependo demais do meu barista, da minha cozinha, do meu administrativo, para fazer a máquina funcionar. Né? Então, o maior desafio é cuidar desse povo. Né? Manter esse povo aí em alta performance. Legal. Sem dúvida. Legal. E falando um pouquinho, César, sobre o futuro da Pancremo, você citou, né, sobre o Workspace, né? Uma coisa que eu impressionei, né, nos Estados Unidos é que as cafeterias, elas não são um lugar para você ir lá e tomar um café. É um lugar de trabalho, virou, né, oficialmente um lugar de trabalho. E você, com o coworking, né, acho que você colocou essa visão do futuro, às vezes, talvez, né, uma visão do presente ainda, mas já é uma visão de futuro, né? Então, eu queria perguntar para você, quais são os desafios, escala para Pancremo aí no futuro? Além, é claro, né, que você falou sobre gestão de pessoas. Eu acredito que a gente tem um bom produto, um bom negócio, né, que dá para ser replicado. Ali para mim é um laboratório, né, eu aprendo demais todos os dias, uma grande lição, um grande desafio. Todo dia eu chego em casa com um relatório do tamanho do mundo para minha esposa, de todas as experiências que eu vivi ali, né? E o Workspace é porque eu acredito no empreendedorismo. Eu falo isso com autoridade. O empreendedorismo, ele é cura. Se tem um caminho que pode salvar essa nação, é empreendedorismo. Sabe, é gerar, é criar, né? É deixar as pessoas ser quem elas são. Né? Ter liberdade para empreender, para criar, para produzir e vender. Né? Isso é maravilhoso. Então, o Workspace nasceu para ser uma ferramenta, né, para os empresários, para os autônomos da cidade. Está à disposição. E a Pancremo, eu tenho uma visão, um sonho, um número, né, que eu não vou falar para vocês. Mas eu caminho todos os dias para isso. Eu acredito que no futuro não tão distante, nós vamos começar a replicar. Né? Abrir outras unidades e ouvir Deus. Né? Eu tenho muita fé, né? Sou muito temente a Deus. Eu acho que em todas as decisões ouvir Deus. Né? Talvez o meu propósito se alinhe ao dele e a gente consiga abrir outras casas aí. Se tiver alinhado, dá certo. Se tiver alinhado, dá tudo certo. Se não tiver, não tem problema. Exatamente. Se tiver um board member da Pancremo, um deles é Deus. Então você tá... exatamente. E aí, eu acho que só para a última pergunta para o César, um conselho. Se a gente tem alguns empreendedores nos assistindo, e se você pudesse dar um conselho hoje, depois de tudo isso, né, da sua trajetória, do que você já viveu, menos o não comece. Esse não. O que você daria de conselho, assim, algo que você acha que é importante e valioso? O não comece seria o profeta do caos, né? Eu acho que é muito importante ter uma grande ideia. A partir de uma grande ideia, é mais importante ainda um planejamento. E se não tem capacidade para fazer um planejamento, um plano de negócio real mesmo, é ouvir quem já tem experiência. Né? Ter humildade para ouvir as pessoas. Né? Minimiza, como eu falei para vocês, não evita os sofrimentos, mas minimiza os sofrimentos. Né? Poxa, hoje, a experiência que eu tenho hoje, para os futuros negócios que eu vou abrir, vai ser muito mais fácil. Né? Então, o conselho que eu dou para quem tenha esse anseio de ser um empreendedor é primeiro buscar uma criatividade, realmente ter uma grande ideia
e depois se planejar, se preparar para isso. É um planejamento. Legal. Legal. Tudo começa com um bom planejamento, né? Um bom planejamento. Exatamente. Primeiro você precisa de uma ideia e depois um bom planejamento. A Sophie tá aí para isso, para ajudar, né? Exato. Olha isso aí, ele já pegou. César, muito obrigado de novo pelo convite. A gente está gravando o nosso Sophie piloto aqui e de novo foi maravilhoso. Você, desde aquele dia do nosso evento presencial, você apostou no Sophie, foi assim, super bonito tudo que você tem nos encorajado, então não podia ser outra pessoa para estar aqui com a gente nesse momento. A gente deseja para você só muito sucesso, que você continue crescendo e inspirando outras pessoas, como é uma inspiração para nós, assim, de empreendedor, de pessoa. Tenho né, um carinho especial contigo desde muito tempo. Eu lembro de você falar para mim sobre, presta atenção com quem você vai casar. Há muito tempo. E não ouviu. Ouvi sim, por favor. E é um carinho especial gigantesco, assim, por você, pela sua família. E a gente deseja muito sucesso para você. E que a gente desenvolva outras coisas com o Sophie, tá sempre... Sim, vai ser ótimo. Te agradeço por ter... Acho que são por pessoas como você que... Acho que Hortolândia pode se dizer uma cidade próspera, né? Sim. E a gente agradece muito porque você não desistiu, você persistiu nos seus sonhos. E são histórias assim que às vezes podem inspirar outras histórias, né? Outros empreendedores que estão aí às vezes se sentindo sozinho, ou às vezes desiludido. E eu acho que eu concordo muito com a sua frase que você diz, né? O empreendedorismo pode salvar o Brasil. Então, se a gente acreditar nisso, se tiver pessoas, histórias como a sua, eu acho que a gente está no caminho certo. E que a gente possa se cruzar sempre no nosso caminho aí. E Sophie, Pancremo, isso aí. São histórias que se misturam. Isso aí. E vocês também que estão nos assistindo, se vocês quiserem tomar um bom café, comer um excelente pão de queijo, visitem a Pancremo. Um lugar para trabalhar, tá sem um espaço ali, tá no home office atrapalhando aí na sua casa. Vá na Pancremo, no workspace deles. Pancremo tá no seu café da manhã, pode ser no seu café da tarde, tá no seu dia de trabalho e também vai estar na sobremesa. Já na vai casa estar do bolo, né? E na casa vai estar no bolo, então vai estar no seu dia todo, Pancremo. Exatamente. E a gente agradece por esse episódio. Esse é o nosso episódio piloto. A gente vai ter novos podcasts aqui também, então coloque aí nos comentários dicas e o que você tirou de lição desse episódio. E é isso. Ou mesmo outras pessoas, né? Exato. Que aí a gente convida outros empreendedores da nossa região também. O feedback de vocês é mega importante pra gente. A gente precisa divulgar também o evento do Sophie, né? Você quer pegar aí o dia, Sim. o horário? Porque de Agora, cabeça eu não lembro. Nós temos eventos, né? E a gente vai ter um evento agora dia... 28 de abril. Isso, exato. Dia 28 de abril, nosso evento presencial do Sophie, às 19h30, na Igreja Batista Monte Sião, na rua Adamastor Pichner, número 193. Nós vamos falar sobre e-commerce. Então, se você quer aprender sobre e-commerce, esteja lá conosco. E estratégias para 2025 no e-commerce. Então é isso. Fiquem convidados ao nosso evento e até o próximo podcast. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.